Graças a Deus, uma noite maravilhosa como essa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos hoje estão nos visitando pela primeira vez? Só deixa eu fazer um sinalzinho assim, com a sua mão para a gente conhecer. Tem alguém que hoje está aqui pela primeira vez? Bênção demais. Estamos juntos com a família de Deus. Nós estamos numa série maravilhosa, Conexão. E hoje eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra poderosa. Poderosa porque, como cantamos, ela está tomada de poder. Ela está cheia de fé. E se nós entendermos a dinâmica do Novo Testamento, se entendermos o movimento que Jesus provoca, porque Ele provoca, Ele é um provocador de uma dinâmica nova. E aquilo que Jesus provoca, Ele passa por um modo de agir, por uma maneira de se comportar. Você não vê isso no Antigo Testamento. Você vê no Antigo Testamento códigos de regras e de obediências, e num momento, a partir de Cristo, começa a inaugurar o tempo da fé. E fé é uma ação aos olhos naturais completamente insana, porque ela aparentemente, diante das pessoas ou da lógica, ela não faz tanto sentido, porque fé passa em crer naquilo que não se enxerga, passa a ter certeza naquilo que ainda não é possível tocar ou sentir. Jesus chega a dizer que mais bem-aventurados somos nós que não o viram, mas creram, do que a geração dele. Você me entendeu? Por quê? Porque você teve a capacidade de crer nele, mesmo sem o enxergar, mesmo sem ver ele fazendo o que ele fez no Novo Testamento. Pasme, mesmo ele tendo feito tudo que fez no Novo Testamento, ainda teve gente que gritou no último dia: crucifica ele. Pensa, mataram o autor da vida. Como? Mesmo diante de tudo o que enxergavam. Porque essa é a realidade da vida. As pessoas, elas procuram crer e se ofender com aquilo que elas querem. E com isso, muitas delas perdem o agir de Deus sobre seus corações. Nós vamos ver hoje uma história conhecidíssima, acredito, da maioria dos irmãos, mas cheinha de revelação e de informações muito importantes para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Aqui, eu quero ler o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu quero ler a partir do versículo 46, a história de um cego que não queria mais viver assim. Nós estamos no domingo na série Eu Era Cego, e agora eu vejo. Quem está acompanhando a série de domingo, Eu Era Cego, agora eu vejo. E ela diz respeito a outro cego, não é o mesmo, certo? Mas que tem tudo a ver com hoje, e tudo a ver com essa palavra. Porque, sem sombra de dúvidas, tem uma hora do basta, tem uma hora do chega, tem uma hora que a gente não suporta mais as coisas iguais, as mesmas rotinas que não edificam, que não constroem. Chega uma hora que você precisa dizer: eu preciso de mudança, eu preciso de milagre, eu preciso de algo que não está em mim, está em Deus, e por isso eu preciso acessar Ele, porque continuar como está não quero mais. Aqui, queridos, você vai ver comigo, eu quero ler, depois a gente debate sobre isso. E a Bíblia fala assim: foram os discípulos de Jesus para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e grande multidão, Bartimeu, olha as características que a palavra dá: cego, mendigo, filho de Timeu, assentado à beira do caminho. Características muito boas aqui tem. Aqui por si já sai uma palavra inteira, só nesse versículo. E a Bíblia diz assim: ele estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. E ele dizia assim: Jesus,
filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam ele, dizendo assim: se cala. Mas quanto mais falavam para ele se calar, mais ele gritava. Olha a cena, você precisa ver essa cena. E o texto continua falando assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus. Aqui já tem outro ponto fundamental. Ele fez Jesus parar. Isso é muito importante. Você precisa aprender a fazer Jesus parar diante do seu clamor. Mas a gente volta lá. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus. Isso é muito importante, porque essa pergunta eu quero te fazer essa noite, e você precisa encontrar uma resposta. Se você não souber o que dizer diante dessa pergunta, você vai perder essa noite. Literalmente, você precisa saber responder essa pergunta nesta noite. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres hoje que eu te faça? O cego respondeu: que eu torne a ver. É o que eu quero, é o que eu mais quero, é o que eu mais preciso. Eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Bem, glória a Deus, né? Pela palavra, por uma história tão regada de conteúdo, por Jesus ser tão extraordinário, e por Bartimeu não deixar a oportunidade da sua vida passar. Queridos, existe uma coisa que você precisa entender. A gente tem níveis de fé. Níveis de fé. Você precisa ter fé para basicamente quase tudo, até mesmo para tomar um remédio. Você precisa entender isso, porque você está tomando uma pílula que te disseram que vai te fazer bem, e tu tem que acreditar naquilo, porque se tu não acreditar, tu não vai tomar. Porque tu não tens toda a ciência do assunto, então tu precisas confiar na palavra de outro para tomar uma coisa que tu não entende completamente. Assim é a fé em Deus. Você precisa confiar na sua palavra para tomar uma atitude naquilo que tu não entendes completamente, mas simplesmente confias. Se está vindo dele, então vale a pena seguir adiante. Você está me entendendo? Existem níveis de fé. Você precisa ter fé para basicamente tudo, como eu disse. Porém, você precisa saber que a fé que opera milagres no mundo espiritual, que toca no coração de Deus, que faz Jesus parar, não é uma fé passiva, não é uma fé simplesmente no crer que Ele faz, que Ele pode. É uma fé ativa, é uma fé que te faz gritar no meio da multidão para Jesus parar, que faz tu abrir mão da tua reputação, do que os outros podem pensar, do que politicamente correto é o que deve ser feito. Tudo que deveria estar sendo feito segundo a lógica deste mundo não responde aquilo que deveria ser feito segundo a lógica da atmosfera sobrenatural dos céus. Aqui nós temos Bartimeu. Você sabia que a Bíblia diz o nome, mas se a Bíblia não tivesse dito o nome, só o nome do pai, se a Bíblia não tivesse dito o nome do pai, só pelo nome de Bartimeu você sabia qual era o nome do seu pai. Você sabia disso? Só uma informação aleatória, curiosa, mas para você entender. Bar no hebraico significa filho, e Timeu é o nome do pai. Bartimeu é filho de Timeu. Você não sabia disso? Importante, né? Você só entender algumas coisas bíblicas assim que facilita algumas descobertas. Porém, Bartimeu, a Bíblia diz que ele era cego, mendigo, filho de Timeu, e que estava assentado à beira do caminho. Você consegue conceber a ideia? Você consegue visualizar isso? Não havia
linguagem de sinais, não havia libras, não havia faixa para identificar o cego para andar, nada disso. Ele simplesmente, ou alguém o ajudava para ele fazer as coisas, ou ele era, infelizmente, estava sem utilidade funcional na sua vida. O que acabou acontecendo com ele? Ele virou mendigo, porque ele não conseguia produzir, e naquele tempo, muito mais difícil. Como ele vai fazer algo para a sua vida no qual ele possa produzir para si mesmo e ter uma vida digna? Então ele estava desesperado. E a Bíblia chega a falar que quando Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele fala que eu torne a ver. Porque ele usou essa palavra, dá a entender que ele via. Ele não é cego de nascença, entende? Ele perdeu a visão, e aí desandou sua vida caiu completamente, as estruturas da sua vida foram embaixo. De repente perdeu o casamento, de repente perdeu o seu emprego, e estava desesperado, mendigo, à beira do caminho. Me ajudem, por favor. À beira do caminho, lugar de passagem, lugar para dar esmolas, lugar para alguém expressar algum tipo de caridade. Ele estava desesperado, mas ele ouviu que Jesus passava, Jesus do Nazaré, ele ouviu, e neste exato momento ele precisou tomar uma atitude que mudaria sua vida para sempre. E às vezes, meus irmãos, nós vemos ao culto protocolarmente, sabe? E não para fazer Jesus parar, e não para estar diante da oportunidade da minha vida. E aí, Bartimeu poderia muito bem ter pensado: o que ele vai querer comigo? Tanta coisa ele tem, deve estar ocupado, um monte de gente para atender. Vai atender eu, mendigo, cego, que vive no meio do caminho? Ele podia ter ido por esse caminho, ele podia ter clamado, como ele clamou. E a palavra clamor, ela é mais do que chamar Jesus, é gritar, é expressar-se com muita energia. Isso é clamor, ok? Não se clama se não se tiver dor, seja ela física ou emocional. Não se clama. O que te faz clamar? Teve, acho que vai fazer uns 10 anos, que foi descoberto, na verdade não foi, demorou para se descobrir, uma doença que meu pai tinha, e que estava fazendo ele perder peso assim, desesperadamente. A gente não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, e até que um dia ele foi no médico geral. O médico pôs os olhos dele e disse: tu estás com... esqueci o nome da coisa. Pronto. Mas ele... esqueci. Mas ele, resumindo, ele estava com uma inflamação na válvula do coração, por uma bactéria. Miocardite. Tu estás com miocardite. O médico geral. Mas o meu irmão é cardiologista, o médico disse. Então eu quero que tu se consulte com o cardiologista para ter certeza que o meu irmão... Imediatamente o irmão abriu uma passinho na agenda. Meu pai já estava bem magrinho. Abriu mais um passinho na agenda. O médico viu meu pai, viu os exames e disse: interna agora, imediatamente. Ele tem que entrar em antibióticos pesadíssimos, porque de fato está com miocardite. Descobriu. E é uma doença silenciosa e normalmente mata a miocardite, porque até descobrir o que é, já acabou. Olha que loucura, uma bactéria, olha como a gente é frágil, que era no intestino, achou um lugar para sair do intestino, ou seja, tinha algum machucado, alguma coisa, entrou na corrente sanguínea, se alojou na válvula do coração e começou a comer a válvula do coração. Ele ficou 3 meses internado para matar a bactéria, só para depois ser autorizada a cirurgia de troca de válvula de coração. Cirurgia aberta, peito aberto. Gente, eu incomodei Deus essa época. Mas pensa um cara que incomodou Jesus. Olha, todo dia eu honrava, eu clamava. Eu dizia: nossa, e eu clamava, eu dava doido para meu pai. E voltando assim, eu dava soco no volante do carro, orando e voltando para casa. Não, Senhor, eu não abro mão dele, não. Ele precisa ouvir o Evangelho, ele precisa se converter. E eu, ainda não, Senhor. E eu falava
Bom, em resumo, né? A bactéria morreu, fizeram a cirurgia, a troca de válvula do coração, e faz uns 10, 12 anos que meu pai hoje tem essa válvula, uma válvula de animal, uma válvula de um porco, no coração, olha que loucura. E está firme e forte. Mas, antes, eu vou falar tudo isso para te dizer o que é clamar. Clamar não é uma oração delicada. Clamar tem que ter dor. Porque somente uma dor te faz clamar. Ele se converteu? Então, eu vou contar. Esse é um outro mistério. Mas, no dia da cirurgia, tinha um monte de gente no quarto e tudo mais. E eu preparei a palavra mais importante que eu já tinha preparado na minha vida. A palavra evangelística do meu pai. E eu pedi para todo mundo sair do quarto, sair todo mundo. Só quero ficar aí. E eu preguei para o meu pai. Né? Falei de Jesus, ponto por ponto, fiz ele cancelar tudo, todos os envolvimentos, com tudo de coisa que ele já tinha envolvido. E cancelando tudo, porque assim, vai que, né? Deus tem outros planos, pelo menos daqui ele vai para o céu. Eu vou terminar o serviço hoje. Né? Mas se Deus ouvir o meu clamor, Deus vai dar mais tempo para ele. Em resumo da ópera, nesse dia, pegou a vida para Jesus, fez a cirurgia e lá se vão uns 12, 13 anos que está restaurado. Glória a Deus, né? Mas, querido, eu abri uma história pessoal para tu entenderes que clamor é isso. Clamor é isso. O que este cego fez, e é isso que chamamos de fé ativa, é abrir mão de qualquer visão de fora para expressar o mais puro sentimento na presença de Deus em prol de uma transformação, de uma mudança. Pode ser um filho que você está clamando, pode ser uma realidade da tua profissão que tu precisa de mudança e que te faz clamar, porque te faz chorar. Se te faz chorar, também pode te fazer clamar. Ok? Então é uma boa dica. Se isso me faz chorar, também tem poder de me fazer clamar, porque me produz dor, me incomoda, eu não aguento mais. Você consegue conviver com a dor, mas não por toda a vida. Uma hora você está de saco cheio disso, você precisa de um refrigério, seja na alma, seja no coração, seja no corpo. Aqui este homem, ele não aguenta mais, ele vive à beira do caminho, dependendo dos outros o tempo inteiro, e Jesus passa. E quando Jesus passa, ele não se contém, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou tão alto que incomodou todo mundo. E o pessoal disse: não interessa, deixa o mestre passar, não está passando na nossa cidade, está passando hoje. E todo mundo essa gritaria aí, fala mais baixo. Quanto mais pediam para ele, mais ele gritava. Mas ele gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí mexeu com Deus, porque o Senhor é misericórdia, sabia? O teu Deus é misericórdia. Ele disse: misericórdia eu quero misericórdia. Você não está entendendo nada. Eu quero que vocês entendam que eu não quero punir, não quero destruir. Isso pode vir a acontecer lá no final, se vocês não se arrependerem, mas o que eu quero é que vocês me escutem e tenham a compaixão de perceber que Deus ama tanto vocês, que vocês não podem continuar assim. Eu tenho misericórdia e quero que vocês também tenham. Por isso ele andava com pecadores, por isso ele investia em pessoas improváveis, porque ele é tomado de misericórdia. Quando ele ouve um cego, sofredor, verdadeiramente sofrendo, dizendo: tem misericórdia de mim, ele parou. Ele parou. Ele acessou a chave. Ele acessou a chave que abriu a porta. Eu parei. Apelou para a minha misericórdia. E é tudo que eu mais quero, misericórdia. Então ele diz: chama ele. Agora olha que interessante, porque quando ele pede para Jesus, pede para o cego vir, ele faz a pergunta que eu te disse lá no início. A pergunta das perguntas, meu irmão. Porque você está diante de Jesus. De Jesus. Você não está diante de um anjo, não está, você está diante de Jesus. E Jesus te pergunta: o que tu queres que eu te faça? Estou aqui, pede. O que você pediria?
Se fosse hoje, se fosse agora, se fosse nesta noite, se tu não souber responder isto, tu não vais conseguir acessar o que Deus precisa que você acesse para receber o seu milagre nesta noite. Porque tu não sabe o que pedir. Vai pedir o quê? É muito específico. Não entenda assim, não pense assim, que eu tenho uma vida abençoada. Não. É top. Mas ele quer saber especificamente o que tu queres que ele te faça hoje. Aonde ele precisa tocar? O que ele precisa realizar? O que está desalinhado que ele pode pôr em ordem? O que tu precisa? O cego disse, ele nem pensou duas vezes, eu não aguento mais essa vida, eu quero tornar a vida. E Jesus imediatamente responde, vai, e por causa da tua atitude, por aquilo que tu fez, porque tu não se calou quando mandaram te calar. Perceba, Jesus não está nem um pouco preocupado com o que os outros vão pensar. Ele está preocupado em ensinar um homem a acessar a chave mais importante da sua vida, que é andar pela fé, viver pela fé. E este homem, quando fez o que precisava ser feito, Jesus disse, você não parou quando mandaram te calar. Você não recuou, você não abaixou a voz, pelo contrário, tu foi tomado de uma maior coragem e gritou mais. Em outras palavras, ele disse, a tua fé te salvou. Então, meus irmãos, eu preciso voltar à pergunta da Tina. O que tu precisas fazer hoje? Em fé, que faz Jesus parar. E que ao Ele responder o teu clamor, faz com que você ouça. Pode ir, a tua fé hoje te salvou. O que é? Porque nós queremos ter um momento de clamor aqui no altar hoje. E clamor não é um pedido gentil, é clamor. E por isso eu quero que você tenha um encontro agora, se possível, com a tua dor, para que tu possas vir aqui para o altar pronto para clamar. O que é que hoje mais tira o teu sono? O que mais te incomoda na tua vida? O que é? É o teu salário? Pode ser. Eu não aguento mais essa rotina financeira na minha vida. Eu preciso de um milagre financeiro. Pode ser. O que é? É um milagre que tu estás pedindo a Deus e ainda não veio. Você já clamou? Clamou. Como o cego Bartimeu clamou. Você precisa ter um encontro com a sua dor hoje, para vir pronto para o clamor aqui no altar. E se você fizer isso, na convicção de que Ele é fiel e misericordioso, Ele não nos trata conforme as nossas ações naturais, Ele nos trata com misericórdia. Você pode pensar assim, porque eu já pensei tantas vezes, eu sou pó, eu sou cheio de falhas, por que Ele faria por mim? E aí eu te digo, Ele não faz pela tua dignidade natural, Ele faz por causa da sua misericórdia e do seu amor pela tua vida. Então não passa pelo como tu está hoje, e sim por aquilo que Ele vai fazer através de ti. Ele vai operar porque Ele vê a obra da cruz sobre ti, restaurado, redimido, limpo, transformado e pronto para viver o sobrenatural de Deus. Então não se julgue indigna ou indigno, porque se for considerar isso, aí não tem um digno, ok? Não há um. Então não passa por esse caminho. Ele passa pela tua fé no poder de Deus, através de Cristo Jesus, que tem todas as condições de virar qualquer jogo da sua vida, qualquer circunstância. Não existe batalha perdida para Jesus, jamais. Se Ele entrar, você sabe que Ele é vencedor invicto, nunca perdeu uma batalha sequer. O que você precisa fazer? Jesus entra na minha batalha. Jesus para e me escuta, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ti desesperadamente hoje. Você está pronto? Amém.
queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos ter um tempo no louvor e de clamor, onde os pastores vão estar ministrando também sobre a sua vida aqui, naquilo que Deus tocar no coração. Mas venha ao altar somente se você souber qual é a sua dor. E se estiver pronto para o clamor, só venha ao altar com essa clareza.